Nós começamos te contando que o Grupo RIC começa a cobertura especial das eleições gerais e lança o Voto na RIC. Rádio, televisão e plataformas digitais estarão acompanhando de perto todo o processo eleitoral. A cobertura multiplataforma integrada entre rádio, televisão e digital vai manter o público bem informado e cada vez mais preparado para escolher os candidatos. E o pontapé inicial foi dado ontem com o lançamento da plataforma O Voto na RIC. Por meio deste espaço destinado às eleições, o público poderá acompanhar informações sobre o processo eleitoral, divulgação de pesquisas, além de debates que serão realizados logo após as convenções partidárias. Nós vamos acompanhar mais detalhes sobre essa cobertura especial no material que foi produzido pelo repórter e apresentador do RN Opinião da Jovem Pan News FM, Eduardo Escola. Se as eleições fossem hoje... Todas as informações referentes ao processo eleitoral podem ser acompanhadas ao longo de toda a programação dos veículos do Grupo RIC e também pelo site www.ovotonaric.com.br. Eu vou repetir, é ovotonaric.com.br. É muito importante esse projeto, esse espaço que o Grupo RIC está oportunizando para que todos os paranaenses, para que todos os brasileiros possam acessar uma informação verificada, de qualidade, porque, como nós vimos na reportagem, estamos falando do principal ato de democracia no nosso país, que é o momento das eleições. E é por isso que o nosso jornalismo vai permanecer atuante e em cima disso, para possibilitar que você que nos ouve, você que nos assiste, inclusive quem acompanhou essa reportagem pelo rádio, pode também depois dar uma passada no YouTube, porque a gente exibiu ela aqui com imagens também, muito bacana, o material produzido pelo Eduardo Escola. Esse processo todo está sendo acompanhado de perto por nós, para que você aí, nosso telespectador, nosso ouvinte, nosso internauta, tenha a sua opinião formada a partir da verdade. Pedroso. Essa questão de um acompanhamento firme e trazendo dados para que o eleitor tome a sua decisão, ela é fundamental. Toda decisão baseada em informações sérias, ela é uma decisão que ela acaba tendo resultados que impactam de forma positiva. Não adianta nada, durante todo esse período de 3, 4 anos, a gente reclamar dos políticos, reclamar do processo eleitoral, reclamar de como as coisas estão, olhar aquele político que não representa ou que você sente que poderia ser melhor e na hora de você acompanhar e entregar o seu voto, você tomar essa decisão sem conhecer direito ou sem estar bem informado. Então essa iniciativa do Grupo RIC de trazer todas as informações agregadas em um portal, em que todos os veículos de comunicação que compõem o grupo em todo o estado do Paraná, isso é fundamental para que o eleitor tome a sua decisão de forma totalmente autônoma e que possa, assim, exercer a sua cidadania, Bia. Exatamente, então continue com a gente, porque aqui você tem a segurança de uma informação com qualidade, apurada, a verdade, para que lá no dia 2 de outubro, no momento de fazer o seu voto, você tenha certeza que está tomando a melhor decisão para você. Agora 7h10. Repita. 7h10. E a gente continua com essa cobertura intensa sobre o processo eleitoral, porque uma pesquisa trouxe novos cenários sobre a disputa ao governo do estado e a corrida pelo Senado. Os dados apontam uma possível reeleição de Ratinho Júnior e concorrência intensa entre Álvaro Dias e Sérgio Moro. O levantamento foi feito pela IRG Pesquisa e divulgado ontem. Foram realizadas 1.500 entrevistas em todo o Paraná entre os dias 29 de junho e 13 de julho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. A amostragem trouxe pela primeira vez o ex-juiz Sérgio Moro do União Brasil como pré-candidato ao governo do estado. Nós vamos agora conferir os números desse estudo. Se as eleições fossem hoje, Ratinho Júnior do PSD teria 46,4% dos votos. Na sequência, aparece Roberto Requião do PT com 19,6%. Sérgio Moro, do União Brasil, soma 12,9% das intenções. Flávio Arnes, do Podemos, está com 4,6% dos votos. O tucano César Silvestre Filho soma menos de 3%. Professora Ângela Machado, do PSOL, e Zé Boni, do Agir 36, não somam nenhum por cento cada. 7% dos paranaenses disseram que não votariam em nenhum candidato. 5% não sabem ou não responderam. E também nós temos aqui que na corrida pela vaga ao Senado, o cenário é mais disputado. Álvaro Dias do Podemos e Sérgio Moro estão na frente nas intenções de voto. Álvaro Dias do Podemos soma 32% dos votos. Sérgio Moro do União Brasil tem 22%. Paulo Martins do PL aparece com 7% da preferência.
O petista Dr. Rosinha tem pouco mais de 6% dos votos. 3,5% dos eleitores votariam em Aline Sleutis, do PSL. Guto Silva, do PP, tem 3,1% dos votos. E Orlando Pessutti, do MDB, 3%. Valdir Rossoni, do PSDB, tem menos de 2%. E os outros candidatos têm menos de 1% cada. 12,9% dos paranaenses disseram que não votariam em ninguém. E não sabem ou não responderam 7,6% dos entrevistados. O levantamento também perguntou em quem os entrevistados votariam para a presidência da República. Vamos conferir. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, tem 45,8% da preferência dos eleitores. O ex-presidente Lula, do PT, aparece com 32,6% das intenções. Ciro Gomes, do PDT, vem em terceiro, com 6,1%. A candidata do MDB, Simone Tebet, soma 2,8% dos votos. Pablo Marçal, do PROS, tem 1,5% dos votos. André Janones, do Avante, e Felipe Dávila, do Novo, tem menos de 1% cada. 6,9% dos paranaenses não votariam em nenhum dos candidatos. Não sabem ou não opinaram 2,7%. O diretor da IRG Pesquisa, Ricieri Garbellini, ressalta que o panorama para o governo e para a presidência não sofreram grandes alterações em relação aos últimos estudos realizados pela instituição. Essa é a terceira rodada em que a IRG faz o levantamento aqui no estado do Paraná e, mais uma vez, o Ratinho Júnior tem aí quase 45% dos votos. E nesse cenário a gente testou o Sérgio Moro, que não havíamos testado nas pesquisas anteriores. Mas em todas as sondagens o governo se mantém aí bem forte na liderança. E na questão presidencial também, nas pesquisas anteriores o Bolsonaro vem crescendo, ou seja, desde a primeira nossa de março até essa, o Bolsonaro aí tem um crescimento e lidera a corrida aqui no estado do Paraná para presidente. Ricieri Garbellini destaca ainda que o cenário para o Senado deve render uma grande disputa. A primeira pesquisa em que a gente soltou, registrada aqui no Paraná para o Senado, foi em maio, e nós tínhamos a liderança do Álvaro Dias, e nós não tínhamos naquele cenário a presença do Sérgio Moro. E agora foi a primeira vez que a IRG testou com o Sérgio Moro, e os resultados foram 32-22. Ainda a gente não tem todos os nomes consolidados, mas se consolidar exatamente esses nomes, a gente vai ter uma disputa bem intensa aí em relação ao Álvaro Dias e o Sérgio Moro. A pesquisa também aponta que 67,6% dos entrevistados aprovam a gestão de Ratinho Júnior e 28,6% desaprovam a atual administração. Outros 3,7% não responderam ou não souberam responder. Pedroso, a gente pode avaliar aqui que um dos pontos como novidade dessa pesquisa foi o fato do nome do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro ter aparecido naquele levantamento para governo do estado. A gente lembra que no último estudo divulgado aqui no Jornal da Manhã, ele aparecia como um grande protagonista nessa disputa pelo Senado, mas apesar do nome ter sido colocado ali nessa possibilidade de votos para o governo estadual, não gerou tanta influência como o que a gente vê nessa disputa para o Senado. Com certeza. O nome do Sérgio Moro, ele causa o maior rebuliço, e a gente pode falar assim, nos números dessa disputa para o Senado. Principalmente porque ali as coisas pareciam bastante consolidadas para o atual senador Álvaro Dias, e a entrada de um candidato forte que tem condições de alguma maneira polarizar com ele é bastante relevante. Mas antes de detalhar um pouco mais essa análise do Senado, Bia, eu gostaria de chamar a atenção para alguns números do governo do estado. Essa pesquisa, do IRG, ela comprova os números que a gente já tem acompanhado, tanto aquela pesquisa divulgada aqui pelo Grupo RIC em parceria com o Real Big Data, quanto com o Paraná Pesquisa, que mostra uma situação muito confortável para o atual governador, principalmente quando a gente enxerga sem o Sérgio Moro nessa disputa para o governo. O que comprova, sabe, aquela percepção que nós temos aqui, que a gente traz aqui no Jornal da Manhã, que seria muito difícil para o Requião sozinho conseguir de alguma forma impactar, esse projeto de reeleição do governador. Inclusive consolida toda essa leitura das chances, de que a situação seja resolvida no primeiro turno. E qual é essa diferença? Quando a gente então olha essa disputa do governo do estado, é importante que o ouvinte tenha também esse índice de avaliação do governo, Bia. Porque a partir do momento que a campanha ela é colocada na rua, esses números de aprovação, eles tendem a migrar uma parte significativa, inclusive para a intenção de voto. Porque daí o candidato
candidato, ele consegue falar, olha, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. Então esses números eles costumam ampliar. Então um governador que costuma estar bem avaliado, ele tem a sua intenção de votos, ela cresce durante o período eleitoral. Agora, quando a gente olha para o Senado, por que é diferente? Quando a gente está olhando aqui para a disputa do governo do Estado, tanto o governador Ratinho Júnior, quanto o seu principal adversário nesse pleito, pelo menos segundo as pesquisas, que é o Requião, os dois, ambos, são muito conhecidos dos eleitores. Então eles já sabem o que esperar, o que é muito parecido com o cenário nacional. As pessoas conhecem o Bolsonaro e conhecem o Lula. Então elas conseguem tomar uma decisão mais informada sobre isso. Agora, no Senado, e é isso que você me chamou a atenção, vale a pena porque o Álvaro Dias é muito conhecido e os outros dois candidatos que disputam ali, né, nos primeiros lugares, que é o Sérgio Moro e o Paulo Martins, eles são menos conhecidos dos eleitores, principalmente enquanto candidatos ao Senado. Então esse jogo, essa eleição ao Senado, ela sim promete grandes reviravoltas ainda. Inclusive, se de alguma forma o Paulo Martins conseguir captar esse voto bolsonarista, ou se o Sérgio Moro conseguir captar também um pouco desse voto que hoje se encontra ali com o Álvaro, Bia. E a partir de que momento, Pedroso, que as pessoas começam a definir de fato os votos? A gente lembra que as pesquisas, nesse instante em que nós estamos, elas retratam essa questão da realidade do momento, uma questão mais especulativa da opinião das pessoas, principalmente sobre os nomes mais populares. Mas a partir de que momento, Pedroso, você enxerga que o eleitor começa a definir o voto? É realmente mais às vésperas das eleições, algumas semanas antes, ou em breve a gente deve ter uma definição mais específica? Olha, essas eleições elas estão bastante atípicas, tá? Durante todas as pesquisas anteriores, principalmente quando a gente olha para o cenário nacional, nesse momento você tinha uma grande dúvida, né? Principalmente na pesquisa espontânea as pessoas não sabiam muito bem quem falar. Nesse processo eleitoral as pessoas parecem estar decidindo o voto antes, Bia. Mas tradicionalmente, o que a ciência, né, a ciência política, as ciências sociais elas mostram, as pessoas costumam definir melhor em quem votar mais próximo ali do dia da votação, com o início do horário eleitoral. Então assim, e os cargos eles vão mudando. A pessoa costuma decidir primeiro os cargos majoritários, então para quem ela vai votar para presidente, quem ela vai votar para governador, depois ela desce alguma coisa ali no Senado, para então, depois disso, definir os seus votos ali para deputado federal, deputado estadual. Então essa votação costuma ser muito mais próximo e eu sempre trabalho com uma margem que olha o seguinte, Bia, depois do feriado ali de 7 de setembro, as pessoas passam o feriado, voltam da praia, saem da viagem e daí opa, o que vai acontecer logo mais ali em outubro? E começam daí sim se informar mais para tomar a decisão.